E Fofs, vou te chamar de Fofs agora. Já peguei intimidade. já somos íntimos, já, tá tranquilo. Você jogou, além de você, que é uma grande jogadora, você jogou com várias grandes jogadoras. Uma geração muito boa. Pra você, qual foi o melhor time que você jogou? Não só em termos táticos, mas também de elenco, enfim. Energia, né, da galera. Então, assim, eu acho que foram várias situações. Pra mim, assim, a melhor geração é a de 90. A melhor geração. Isso não tem dúvida. Eu acho que quando a gente fala em termos de qualidade técnica, era absurdo que elas, tecnicamente, elas eram, assim, jogadoras que faziam tudo, completas, sabe? Então, isso eu acho que a gente valoriza muito, né? Jogadoras habilidosas, técnicas, assim, eram extremamente profissionais. Então, para mim, assim, foi... eu acho que eu evoluí muito no meu voleibol por causa delas, porque elas tinham um nível que, se você não estivesse acompanhando, você estava fora. Então, você tinha também que correr atrás. Então, assim, eu acho que a melhor geração que a gente teve, tecnicamente, assim, foi a de 90. Né? Mas, assim, eu acho que era uma equipe, assim, que elas eram muito profissionais ali, sabe? Elas não tinham aquela... Eram muito sérias, elas eram muito aquelas coisas de jogar mesmo e acabou. Né? Então, a gente foi construindo depois umas gerações, talvez não... com tanta habilidade como aquela geração, mas tecnicamente jogadoras boas. Né? Antigamente a gente tinha jogadoras que elas poderiam definir jogo. Depois a gente foi tendo gerações que a gente precisava de conjunto. Não tinha aquela jogadora que individualmente fosse fazer a diferença, como a gente tinha uma Ana Moser, né? Como a gente tinha tipo, uma Márcia Fu com uma habilidade fora de... As centrais eram todas passadoras. Então a gente precisou, depois de um certo tempo, ter jogadoras que trabalhassem em conjunto. Né? Então acho que isso foi a diferença. Então, assim, são momentos diferentes, assim, de características diferentes, entendeu? Mas eu acho que essas gerações foram boas, né? Mas cada uma com a sua característica. E qual foi a melhor Olimpíada pra você? Você jogou 5, né? 5. Eu digo assim, até questão pessoal mesmo, não tô nem falando de desempenho. Nem de título. Eu acho que a primeira... A primeira? A primeira é aquela coisa de realização de sonho mesmo, Tá na Disney, sabe? do atleta, né? Cara, eu fui assim, eu falo que eu... Foi aonde a sua primeira? Barcelona. 92, né? 92. Meu Deus, eu ficava toda hora abrindo a janela, falando, eu não acredito que eu não tinha nem ideia do que era uma Olimpíada. Assim, você fica alucinada, você fica... E só que, como eu falei, era um grupo muito sério, né? Então eu falei, poxa, primeira vez eu queria, né, sair, dar umas voltas e todo mundo vai dormir, vai descansar. Eu falava, meu Deus do céu. Então foi bem complicado, assim, né? Mas eu acho que a primeira é tudo mágico, né? Você olha, você senta no refeitório, aquele monte de atleta conhecido, e eu sempre fui muito de acompanhar os outros esportes, então eu sabia, eu falava, cara, é do tênis, olha o Caulius ali, olha, sabe assim, então eu enlouquecia, ficava... E não dava tinha essa tempo coisa de tietar um pouco também? Não. 92 não dava. Teve um dia que eu já confessei, agora eu vou confessar, né? Que eu fugi da concentração. Não fugi. Gente, eu não queria dormir naquele dia. Eu falei, gente, eu não quero. Aí, não, na vila mesmo, fugi assim, né? Eu falei, eu preciso dar uma volta, não aguento ficar aqui dentro mais, né? Eu tava assim. Daí eu fui dar uma volta na vila e tinha o Dream Teams do basquete. Putz, eles não ficavam na vila. Não ficavam? Não tinha como. Então, assim, como era um horário... Era o Jordan, só era o Jordan. Só. Como era um horário de descanso depois do almoço, a vila estava vazia. Eles estavam numa sala, assim, de vidro. Eu, assim, paralisada. Eu olhava e falei, cara, Michael Jordan, Magic Johnson, Scott Pippen. Eu falei, Jesus. Não tinha celular naquela época. Não tinha... Como que eu ia fazer para voltar pro meu quarto e contar que eu vi esses caras? Eu ia ter que entregar que eu saí do quarto, né? Eu segurei isso até o final, eu quase morri. Eu falei, gente do céu, eu não posso falar. Eu guardei isso um tempão, mas depois eu confessei. Falei, gente, precisava sair. Mas, não, você valendo. Meu, você paralisa os caras ali, você fala, não é possível. Mas você chegou aí lá falar com eles, alguma coisa? Não, eles estavam num lugar de vidro. Ah, tá, fechado. Tipo assim, só eles ali e tal, não dava nem para chegar perto, não. Mas assim, eu falei, meu Deus do céu, aí ter que guardar esse segredo só pra mim. Até me coçava, assim, eu tinha que pensar quem era menos fofoqueira, né? Que não ia me entregar. Mas eu falei, não, vou guardar, depois eu... Só falou depois que voltaram pra casa. Aí no último dia eu falei, gente, eu vou contar. Mas é mágico. E a mais difícil? A mais difícil? Aquela medalha mais suada, aquela que você fala, essa foi na raça. Eu acho que foi a de 2000.
De 2000, para mim, foi a mais na raça mesmo, porque era uma geração que tinha vindo, né? Tinha terminado a Olimpíada de 96, aí trocou, né, o grupo. Então veio uma geração que a gente falava que era a geração operária, que a gente tinha que ralar todo dia pra gente, né, desacreditada, ninguém acreditava que a gente ia conseguir chegar em lugar nenhum, né? Então a gente teve que correr atrás. E para mim, assim, era a minha primeira Olimpíada que eu seria titular. Né? Então, putz, muito ansiosa, muito, né, querendo. Não estreiei porque eu estava com uma lesão na panturrilha. Ele não deixou eu fazer o primeiro jogo. Aquilo para mim já fiquei... E, caramba, né? Não, vamos deixar para depois. Aí depois eu joguei todos, mas o primeiro eu não joguei, que era o que eu mais queria, né? Estrear uma Olimpíada. Mas aí a gente foi também, pegamos a equipe de Cuba, que era uma equipe forte também, a gente ficou com a medalha de bronze. E, tipo assim, totalmente desacreditado, né? Ninguém acreditava na gente. Então, assim, acho que foi maravilhoso, assim, acho que pela luta do grupo, a gente sabia que a gente não era um grupo tão forte, a gente sabia que não era um grupo que, individualmente, assim, mas a gente tinha um grupo forte, né? O coletivo nosso era forte. Individualmente, a gente não era forte, mas quem o que era conjunto... aquele time? Era você? Era eu, Vina, Leila, Janina, Karen... Quem mais estava? Érica, Elisângela. Então era uma geração jovem, né? Valeuska chegando. Então, assim, era uma geração mais jovem que estava substituindo, né? Que estava vindo nessa para um novo troca, ciclo. né, do ciclo. Então, do último ciclo tinha ficado só eu, Virna, Leila. Então, trocou bastante peças, assim, né? Então, por isso que era uma geração que não tinha ainda muita confiança, né? Que a gente chegaria no pódio. 2000 foi a primeiro bronze? 96. 96. Foi o primeiro com aquela geração que mereceu. E depois o segundo foi em 2000. E aí, então, chega 2004 ali. Como é que foi também? Até 2008 que consagramos. 2004 foi pesado. Atenas, né? Porque aquele 24 a 19, eu acho que foi difícil demais. Até para se preparar para o próximo ciclo. Porque muita cobrança, muita crítica, muita coisa ruim, assim, que a gente teve que trabalhar nossa cabeça. Interna também? Interna não. Interna a gente sabia que a gente passou por uma renovação novamente, né? E a gente sabia que muitas jogadoras não vivenciaram aquele momento, mas que elas carregaram aquilo. Internamente a gente trabalhava de outra maneira. Né, a gente tentava não deixar as coisas chegarem até a gente. Só que tinha uma hora que não tinha como. Tudo que a gente fazia, essa amarelona. Tudo que a gente fazia, não vão ganhar nada. Não vão ganhar. Então, assim, foi muito complicado de trabalhar, né, o nosso psicológico, da gente não se importar com o que as pessoas falavam. E a gente chegava no Mundial, não ganhava. Chegamos no Pan-Americano. Então, aquilo também pra gente foi falando, caramba, a gente tá fazendo tudo certo, treinando bem. Então, enquanto a gente não ganhou a medalha de ouro em 2008... a gente sofreu bastante, assim, foi um ciclo bem pesado. Acho que se a gente não tivesse entendido da importância que seria a próxima Olimpíada, a gente tinha pirado, assim, porque é complicado você trabalhar todo dia tendo que provar coisa, e ralando. E a gente treina pra caramba, assim, a gente não vai lá pra passear. E só que as pessoas querem só ali o pódio, querem só ver o resultado, que é o primeiro lugar. Então é complicado, assim, é muita cobrança, né? Não é fácil, não. E aí, 2008, a última consagração. Como que foi essa Olimpíada? Que é o que eu me lembro muito dessa Olimpíada. Teve Phelps, teve também... A Olimpíada em si foi maravilhosa. Sim, assim, de vários grandes atletas. Foi top. Então, assim, pra mim, eu já sabia que seria minha última, né? Eu tinha consciência de que eu não jogaria mais pela seleção, até por causa da idade, estava muito cansada. E foi entrega total ali. E entreguei de corpo e alma. Eu falei, gente, ou é essa ou não é mais, nunca mais. Então foi assim, véspera de Olimpíada ali, a gente se fechou mesmo, sabe? A gente abriu mão de muita coisa, de vaidade, de propaganda, de tudo, pra gente focar só na Olimpíada. Então, assim, que nem eu falei, tinha meninas ali que iam pela primeira vez na Olimpíada, né? E eu fui pela primeira vez, eu sei como que era. Então eu falei, cara, como é que eu vou conscientizar essas meninas da importância porque ali disso? você estava já como capitã, né? Eu já era mais velha e tal. Então, tinha eu e mais 3 meninas ali que era mais centrada, as outras estavam primeira vez. Então, era conversa toda hora. Galera, vamos se concentrar. Mas, assim, eu lembro até hoje, assim, quando a gente chegou na vila, assim, e isso, assim, todo mundo
que já foi em outras Olimpíadas, eles percebem quem é que vai lá para ganhar uma Olimpíada ou para conquistar uma medalha e quem é que vai lá para passear. Isso, assim, você percebe pelo comportamento, pela postura do time. E a gente, quando olhava na mesa, estava todo mundo sentado junto. Marcava o horário, todo mundo certinho, assim, sabe? Não teve aquela coisa de estresse, sabe? Sim. Assim, de que, uma tem que esperar. Cara, era tudo certinho. Mas, assim, é uma coisa muito natural. Não era nada assim, a gente gostava de estar junto, a gente se divertia muito junto. Isso acabou contagiando, sabe? Então a gente foi para lá assim, num foco, a gente não teve trabalho nenhum. Eu falo assim, caramba, ninguém deu fugida, nada assim, né? Só um dia que a seleção foi do futebol foi lá e falou, pode tirar foto? Não, vai, tava lá embaixo, tá, Ronaldinho Gaúcho, né? Foi lá. Só. Aí, tipo assim, aí não dá, né, gente? Vai lá, para. Sassá enlouqueceu. Falei, não, vixe, nem proibia, não. Todo mundo desceu, foi. Caraca, então, assim, mas a gente foi muito pra ganhar mesmo. Fomos pra ganhar, cara. E assim, era todo dia, você olhava pra cara de uma, assim, era sangue no olho, sabe? Assim, aquela coisa era, vamos matar um por dia, assim, né? E acabou que a gente foi ganhando 3-0, 3-0, 3-0. Eu falei, caraca, que é isso? E dentro de mim eu falava, cara, ninguém vai tirar da gente. Sim. Você sente, né? Sentia, mas eu não falava, não, porque eu falei, nossa, Claro. não, o negócio desanda. Mas assim, eu via, assim, olhar pra uma, assim, eu tinha todas as jogadoras inteiras, assim, vinha do banco, as meninas vinham bem, todo mundo. Sabe quando o time chegou no mesmo nível técnico, assim, sabe? É muito difícil isso. Aí você fala, pô, eu posso escolher para quem eu vou levantar a bola, assim, não tem problema, sabe? Então, acho que essa mentalidade aí é que foi o diferencial pra gente mudar nessa história, poder ganhar o nosso ouro e provar para as pessoas, tá aqui, pronto, agora chega, dá um descanso para nós. Mas foi muito merecido, assim, a gente batalhou muito por isso. E o teu papel ali como capitã, né? Querendo ou não, de vir dessa derrota bem amarga de 2004 para esse novo ciclo aí e né, ver que tá nessa conexão, estamos trabalhando para isso. Como que foi? Foi desgastante. Muito, muito desgastante, porque eu acho que o Zé também sentiu muito de 2004 e ele falava, a gente não pode errar, a gente não pode errar. E eu tinha vivido 4 Olimpíadas, né? Outras tinham passado por uma, tal, mas de todas eu era mais experiente, né? Assim, que já tinha vivenciado. Então, toda hora lembrando, cara, vamos por aqui, vamos fazer isso, vamos... Então, assim, era muito desgaste da minha parte, né? E fora o desgaste dentro da quadra, que é pensar, de montar estratégia. Então, assim, para mim foi muito pesado mesmo. Mas, assim, eu queria muito aquele título. Queria muito, muito. Eu chegava no quarto e assim, eu falava, putz, não tenho força mais. De tanto que eu fazia e era observar tudo, sabe? Tentar fazer com que as coisas, sabe, fosse direitinho, assim. Lógico que, né, tinha hora que não tinha como, mas assim, que as coisas não fugissem do controle, sabe? Então, para mim foi muito pesado, porque eu me entreguei muito aqui para aquilo ali, muito assim, de cabeça mesmo. Eu fui ali, eu falei, não, a gente não vai sair daqui sem essa medalha de jeito nenhum. Porque você acabava fazendo também um trabalho dentro e fora das quadras com as meninas, né? De ter essa conexão também, né? E de, assim, eu não sei se pela minha experiência, assim, elas ficavam muito, assim, em cima de mim, sabe? Então, era muita coisa, assim, eu passei a ser referência para elas em tudo. Então, assim, o tempo todo me observando, o tempo todo. Você não podia deslizar, né? Pô, eu não posso fazer uma coisa errada aqui, que todo mundo tá me olhando, meu Deus do céu. Mas, assim, era o tempo todo, assim, eu tornei uma referência. O dia que eu tinha machucado, antes do Grand Prix, né? Eu machuquei, a Fabizinha bateu a nuca no meu joelho, né? E eu achei que ali eu estava fora da Olimpíada, né? A gente estava se preparando para começar o Grand Prix. E as meninas, assim, paralisaram, assim, eu lembro do vídeo lá que viram, ninguém se mexia, assim, tipo, ficaram tudo olhando, sabe? E o tempo todo cuidando de mim depois, tudo preocupado, empurrando minha cadeira de roda no aeroporto, me sacaneando, assim, sabe? O tamanho era o cuidado que elas tinham comigo. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui para treinar, assim, no meu 100%, sabe? Eu nunca fui ali, vou bater... Não, sempre fui para treinar. Isso, queira ou não queira, quando você tem mais idade, você vê uma pessoa fazendo a mais, né? Eu tive isso, as meninas anteriormente, né? Que eu falei aquela geração, elas me deram isso como inspiração, né? De que a gente tem que treinar o nosso máximo sempre. Então, assim, elas vendo e falam, caramba, Fofão, 38 anos aqui ralando, tem que ralar também, sabe? Assim, então, isso acabava impulsionando elas e levando elas também. Então... Era muito difícil você ser líder, ser capitã, você cuidar do time, cuidar de você, cuidar das suas dores, porque, né, eu tinha meus problemas de lesão, então era pesado pra caramba.
E que hora que você relaxava? Assim, pra você, né? Pra ter esse momento também de calma, de cabeça, de só tudo. quando acabou. Existia esse momento? Só quando acabou mesmo. Quando terminou, aí missão cumprida. Eu falo que a última imagem que eu falo, meu, que imagem mais ridícula, eu paralisada, assim, mas aquela coisa de que, nossa, não estava acreditando que acabou, né? Porque foi tanta coisa que veio na sua cabeça que eu não tinha nem força pra correr. Era um vibrar. alívio, né? Eu simplesmente paralisei. Eu falei, se ninguém fosse ali, eu ia ficar parada. Fabizinha vai lá, te abraça. Eu ia ficar parada, simplesmente, assim, porque, sabe, tira aquele peso das costas, né? E como eu falei, cobrança, e você tem que provar. É muito difícil. Uma coisa que eu achei interessante do que você falou, que você percebe quando alguém entra na Vila, que é pra ganhar ou pra passear. Explica um pouco o que é importante a gente falar sobre essa questão da Vila Olímpica. Porque é muito fácil você se distrair, é muita coisa, são muitos esportes. Muitos atletas, né, que você admira. Sim, sim. Exato. E acho que na geração de hoje é um pouco pior. Porque se traz a mídia, tem o Instagram, tem essa situação toda. Então hoje você como técnica, vamos fazer um exercício aqui, você técnica da seleção feminina, como lidar com tudo isso? Não, eu acho assim, eu acho que a gente tem que ter um tempo para, sabe, o dia de hoje vocês vão Tá liberado. se divertir. Uhum. Foi o que a gente fez em 2008. Vocês têm um dia para conhecer a vila, brincar na sala de jogos. E depois daquilo ali é isso aqui. Ou vocês se concentram para isso aqui, ou a gente não vai levar nada, né? Então, eu acho que a gente tem que saber o porquê que a gente vai lá. Mas o que eu acho que é mais interessante não é o que você faz ali no dia, que você faz antes. Essa preparação sua tem que ser antes, não é quando você chega na vila. Porque não adianta você querer formar um grupo quando você chega na vila. Não. Assim, Ou você tem um grupo ou você não tem. Entendeu? Porque quem, assim, vai focado, quando chega lá, vai sentir aquele medinho e tal, friozinho na barriga. Mas quem não tá focado vai ficar com medo, porque não fez o que tinha que fazer antes. Aquário. É a diferença que eu falo. Eu falo que é a diferença do frio na barriga e do medo. Né? O frio da barriga é que todo mundo sente quando vai ser desafiado. E o medo é aquela coisa, putz, podia ter feito, não fiz, agora eu tô com medo. Então, assim, é o que você faz antes, é a preparação que você faz antes. E ali, na Olimpíada, você vai colher. Então, assim, você vê que eu falo da falta de concentração, ainda mais quando você é um esporte coletivo, eu acho que é pior ainda. Porque se uma não tá ali, cara, o negócio desanda. É aquele estresse, você marca horário, a pessoa não tá no horário, a pessoa, fui lá buscar um lanche, fui comer, sabe assim? já então, começa a acumular um monte de coisa. dentro de um grupo, cara, isso é muito ruim. Porque você começa a ter estresse que não é para você ter, sabe? Você tá ali para um objetivo, entender por que você tá ali, né? Então, o último dia, todo mundo vai, se diverte, se mata, se acaba, faz o que você quiser. Mas enquanto não chega isso, e o vôlei, né? É um dos esportes que você chega do primeiro e joga do primeiro até o último dia. Entendeu? Então, você tem que saber o porquê você tá ali, cara. Então, assim, às vezes a gente perde oportunidades porque a gente quer fazer coisa, poxa, tem tempo para, né, para se divertir, fazer as coisas, tudo tem seu tempo, né? Então, às vezes acaba prejudicando um grupo, muitas vezes pode acontecer isso também. Sim.